Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, nesse momento em que nós podemos orar, buscar o Senhor, podemos ouvir a voz do nosso Deus e podemos colocar diante dele as nossas súplicas. Nós precisamos do nosso Deus, da sua providência, da sua misericórdia, da sua graça. E hoje eu quero que você medite comigo lá no livro de Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Nós vamos meditar hoje sobre um grande milagre que o Senhor Deus fez em favor do povo de Israel. Diz assim a palavra de Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Irmãos, essa é a história de um dia que durou 48 horas, né? Um dia em que o sol parou no céu, a lua também parou aonde ela estava, porque Josué pediu ao Senhor que assim fosse, porque ele estava lutando contra os amorreus e essa era uma batalha muito importante para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que o Senhor atendeu a voz de Josué, porque o Senhor é quem pelejava por Israel. O Senhor é quem lutava por aquele povo. Aquele povo estava fazendo o que o Senhor havia mandado, estava obedecendo. E naquele momento, então, o Senhor pelejava pelo povo de Israel. E então, quando Josué disse para que o sol parasse e a lua também, o Senhor então atendeu a voz de Josué. E aquele dia então durou quase 2. E aí nós ficamos pensando, né? É um fato assim extraordinário. Como assim o sol parar? Ninguém nunca viu o sol parar. Ninguém nunca viu a lua parar ou a terra parar de girar. Porque o Senhor é quem colocou tudo em perfeita ordem e só Ele pode abalar ou mexer ou mudar essa ordem, a ordem dessas coisas. E nesse dia foi isso que o nosso Deus fez. E isso demonstra para nós o quanto Ele é poderoso. Porque não é só acalmar a tempestade, não é só mandar no vento, não é só mandar no mar, né? Como se isso fosse pouca coisa, mas não é. Já são grandes fatos extraordinários. Mas é falar para o sol parar, é dar ordem ao sol, é dar ordem à lua. Esse é o nosso Deus, o Deus que pelejou por Israel e o Deus que peleja por nós, o Deus que luta por nós. E é por isso que nós podemos orar ao Senhor por grandes milagres. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, quando nós sabemos que estamos vivendo no propósito dele, nós podemos orar pelo Senhor por grandes milagres. A nossa fé, o cristianismo, é baseado nos milagres. Se nós tirarmos da Bíblia os milagres, né, que Deus realizou, a experiência do povo, a fé cristã teria dificuldade de se manter. A C.S. Lewis diz o seguinte: a mente que exige um cristianismo desprovido de milagres é uma mente em processo de queda do cristianismo puro para uma mera religião. Porque quando nós cremos no nosso Deus, nós cremos que Ele é um Deus de milagres, que Ele tem todo o poder e a soberania. Milagres estão relacionados com o poder de Deus, com a soberania dEle, com o fato dEle ser o único Deus sobre todas as coisas. Então, Josué aqui, ele fez essa oração ousada. Ele disse: sol, detente em Gibeão, lua no vale de Ajalon. E ele então pediu para que Deus parasse a terra, parasse o sol, parasse a lua. E então a terra parou de girar no seu próprio eixo. E Deus colocou essa oração no coração de Josué. Ele atendeu a Josué porque quando ele quer que nós
façamos alguma coisa, quando Ele quer tornar alguma coisa realidade na nossa vida, Ele coloca esse desejo no nosso coração. Então, se você tem andado na presença do Senhor e se você sente que Deus tem colocado no seu coração o desejo de orar por um grande milagre, seja ele a cura de alguém, seja ele um problema que você precisa resolver, seja ele um problema no seu relacionamento familiar, no seu emprego, ou seja ele a conquista de um trabalho, se Deus tem colocado isso no seu coração, se você anda com o Senhor e você tem sentido o Espírito Santo te tocar a respeito disso, ore por um grande milagre. Você pode fazer isso, você é filho do Deus que pode todas as coisas. E ele então, Josué então orou, porque ele sabia que o Senhor estava pelejando, ele sabia que aquela era a vontade do Senhor. E aquela oração de Josué então foi feita na batalha, né? Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Eles estavam num campo de batalha e aquela batalha então durou o dia inteiro. Nós também estamos num campo de batalha. A nossa batalha ela é espiritual. Nós também estamos lutando todos os dias contra as hostes espirituais das regiões celestes, contra o príncipe das potestades do ar, contra o mundo, contra a nossa carne, contra as nossas dificuldades. A nossa batalha é espiritual e as nossas armas também são, porque a Bíblia nos diz que nós não lutamos as nossas batalhas com armas humanas, mas nós recebemos de Deus a fé, nós recebemos de Deus a oração e todos os meios para nos achegarmos a Ele, que é a fonte inesgotável de poder ilimitado. Essa fonte ela é eficaz e ela é acionada pela nossa fé. É isso que nós devemos entender. Nós recebemos armas espirituais para vencer as nossas batalhas. E é por isso então que nós podemos orar por grandes milagres no meio das nossas batalhas. Nós podemos orar com a convicção de que o nosso Deus é poderoso para fazer. Porque se nós estivermos de acordo com a vontade dEle, vivendo a vida na presença dEle, Ele pode fazer grandes milagres por nós. E aquela oração então de Josué, ela foi respondida de imediato, porque o sol se deteve, a lua parou, até que o povo de Israel venceu aquela batalha. Ele orou e aconteceu da maneira como ele pediu. O Senhor ouviu a oração daquele homem, porque o Senhor é quem pelejava por Israel. E aquela oração com certeza não teria sido ouvida e nem respondida se ela não tivesse sido ditada pela graça divina. Mas Josué orou baseado nas promessas de Deus, porque o Senhor tinha prometido ao povo de Israel que entregaria os amorreus nas mãos deles. E Josué então sabia que eles sairiam vitoriosos. Nós precisamos crer. O Senhor nos fez muitas promessas. O Senhor nos fez promessas de sustento, o Senhor nos fez promessas de alegria, o Senhor nos fez promessas de paz, o Senhor nos fez promessas de segurança e nós precisamos crer nas promessas que o nosso Deus nos fez e precisamos orar pedindo ao Senhor que realize essas promessas na nossa vida, que faça os milagres dos quais nós precisamos, milagres para a sua glória e para a sua honra, milagres que demonstrem às pessoas quem Ele é e quanto Ele é poderoso. Nós precisamos orar por isso, temos muitas necessidades. Vamos clamar ao Senhor que faça grandes milagres por nós, como Ele fez pelo povo de Israel. Vamos pedir isso com fé. Nós tivemos aí já podemos ver muitas curas maravilhosas que o Senhor realizou nesse tempo de Covid. Hoje também estamos agradecendo pela vida do Samuel, que o Senhor restaurou, a vida do Gil também, irmão da Vilandete, que o Senhor tem restaurado de forma milagrosa, que nem os médicos entendem o que está acontecendo ali. E nós podemos orar por outros milagres, nós podemos clamar. E nós vamos fazer isso agora, vamos orar pela vida do Micael, para que o Senhor esteja abençoando ele, fazendo milagre ali. Vamos orar também pela vida do irmão Feliciano, pela vida da Kênia, pela vida da Lindaura, pela vida da Mônica, pela vida daquela senhorinha, irmã da irmã Neuza, a avó da Jaqueline, que também está ali naquele hospital. Vamos orar por esses enfermos, vamos orar pelos enlutados, vamos pedir ao Senhor que dê
graça e misericórdia, e que faça grandes milagres, milagres de conversão dos nossos familiares e amigos não crentes, milagres de restauração nas nossas famílias, milagres de sustento, de abrindo portas de trabalho. O Senhor pode fazer todas essas coisas e nós vamos orar agora, vamos orar com fé, confiando que o nosso Deus é o mesmo Deus de Josué, que ouviu a sua voz e parou o sol e parou a lua. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, grande e poderoso Deus, Deus de milagres, ó Deus, que o Senhor que é dono de todo o poder, é dono de tudo que existe, e ó Deus, nada nesse universo inteiro acontece sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor permita, determine. Nada, Senhor, foge do teu controle, porque o Senhor é Deus. Ó Deus, por meio do Senhor, para o Senhor, foram feitas e criadas todas as coisas, tudo existe, subsiste por meio do Senhor, ó Deus, e tudo é para a sua glória. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós, que possamos entender essa verdade. O Senhor é quem levanta, o Senhor é quem humilha, o Senhor é quem abate, o Senhor é quem põe reis, o Senhor é quem tira os reis, o Senhor, ó Deus, é quem faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ó Deus, e é porque nós cremos no Senhor que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para clamar por milagres. Ó Deus, para clamar pela tua intervenção milagrosa naquelas situações em que nós não temos, ó Deus, como fazer alguma coisa, nós não temos como resolver nada. Ó Deus, nós vimos a tua mão de poder na vida do Samuel, nós vimos a tua mão de poder na vida do Gil, Senhor, e nós te engrandecemos por isso, porque nós sabemos que aquilo foi feito para a tua glória. O Senhor curou o Samuel, ó Deus, o Senhor curou o Gil para a sua glória, e eu sei que o Senhor vai continuar nessa recuperação com eles até o final. Ó Deus, porque o Senhor é um Deus milagroso. Senhor Jesus, nesse instante, eu quero te pedir que o Senhor opere também na vida dos outros enfermos. Ó Deus, irmão Feliciano, ó Deus, tem misericórdia do teu servo, a Kênia, a Lindaura, também a avó da irmã Jaqueline, ó Deus, o Micael, ó Deus, o pastor Arildo, quantas pessoas estão ali precisando da tua graça, da tua mão, da tua intervenção. Ó Deus, faz isso, tem misericórdia dos nossos irmãos, irmã Silvia, irmã Nilza, ó Deus, irmã Conceição, irmã Lucineide, pastor, irmã Helenita. Também te pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Maria de Fátima, ó Deus, da irmã Kellen, da irmã Áurea, da irmã Roseli, ó Deus, da irmã Maria José, todos os nossos irmãos, amigos que têm enfrentado dificuldades. Tem misericórdia, ó Deus, da saúde dos teus servos, cura, restaura, Senhor. Nessa noite também quero te pedir pela Mônica, ó Deus, que sofre tanto a partida do seu filho, pela irmã Elsa e sua família. Ó Deus, que todos aqueles que estão enlutados, que o Senhor possa trazer a tua graça, a tua misericórdia, o teu consolo, o teu conforto e operar um milagre nessas vidas também, o milagre, ó Deus, da superação, o milagre da fé, o milagre de confiar que o Senhor está no controle das situações, de encontrar paz, tranquilidade, alegria no meio das dificuldades. Eu te peço também por cada família. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, pelos casamentos, que o Senhor esteja restaurando, ó Deus, casamentos, pelas relações entre os pais e os filhos, por aquelas famílias que precisam de sustento. Eu te peço por cada criança, eu te peço por cada adolescente. Ó Deus, tem sido dias difíceis para essas crianças e esses adolescentes, dias, ó Deus, em que o mundo, ó Deus, oferece tantos estímulos ruins, mas o Senhor é Deus. Ó Deus, o Senhor pode salvar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes das garras do maligno. E é por isso que nós te clamamos pela salvação dos nossos adolescentes. Ó Deus, pela proteção das nossas crianças, que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor, ó Deus, salve os nossos filhos para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, abençoa cada adolescente da igreja. Abençoa, ó Deus, o Flávio, o Felipe, a Gabi, a Thalita, a Carol,
a Manu, a Bia, o Gabriel Fernandes, ó Deus, o Gabriel de Souza, o Vinícius, ó Deus, abençoa cada adolescente, ó Deus, a Yasmin, o Dênio, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Ian, que o Senhor tenha misericórdia também, ó Deus, do Henrique, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos nossos adolescentes, das nossas crianças, tem misericórdia. Carlos Eduardo, abençoa, ó Deus, ele e a sua família, abençoa a Vanessa com as suas filhas, tem sido momentos difíceis, a Vanessa tem enfrentado, mas o Senhor é Deus que pode restaurar todas as coisas. Nós te pedimos pela vida da Vanessa, Senhor, nós te pedimos pela vida da Isabela, do Dudu, do Mateus, do João, ó Deus, da Carol, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, toma todos nas tuas mãos e abençoa, salvando, ó Deus, dando um coração voltado para o Senhor, fazendo, ó Deus, com que eles andem nos teus caminhos e não se afastem deles. Senhor Deus, também quero te pedir nesse instante que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da vida daquelas famílias que precisam de trabalho. Ó Deus, abre portas, e eu te peço pela igreja, ó Deus, que nesse mês em que nós vamos fazer essa campanha de missões e de evangelização, também, ó Deus, em que nós estaremos orando na próxima semana pelos nossos amigos e familiares não crentes, que o Senhor ouça a nossa oração, porque nós sabemos que é vontade do Senhor, ó Deus, que as pessoas conheçam a tua palavra, que elas se rendam aos seus pés. Então nós sabemos que o Senhor pode operar esse grande milagre, e nós te clamamos por esse grande milagre, pelo milagre da salvação, a salvação dos filhos dos nossos irmãos, como o filho da irmã Kellen, as filhas da irmã Áurea. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, pela salvação dos esposos das nossas irmãs, o esposo da irmã Roseli, o esposo da irmã Lorena. Ó Deus, tantos outros que não conhecem o Senhor, o esposo da irmã Maria da Penha. Tem misericórdia, Senhor, salva os esposos das nossas irmãs, salva os filhos, ó Deus, dos nossos irmãos, o Léo, o Bira, ó Deus, as filhas da irmã Maria de Fátima, seu genro, seu neto, seu irmão. Ó Deus, nós oramos pela salvação, ó Deus, dos filhos do Éber, nós oramos pela salvação de cada filho que se afastou do Senhor. Ó Deus, nós te clamamos, salva, faz o milagre da salvação, porque nós sabemos que essa é a tua vontade. Então nos ouve, nos atende, edifica a tua igreja, acrescenta aqueles que estão sendo salvos. Perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que falhamos com o Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós somos levados pelo orgulho, pelas coisas do mundo, e nós nos esquecemos o quanto o Senhor é importante para nós. Nos perdoa, ó Deus. Tira de nós aquilo que não te agrada, nos afasta do pecado. Coloca nos nossos corações o desejo ardente de nos santificar. Abençoa a família da irmã Iracene também nessa noite. Ó Deus, ser com ela, com a sua família. Abençoa cada um, ó Deus, que nessa noite precisa do Senhor, da tua manifestação. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque confiamos, nós oramos porque sabemos que o Senhor é o único Deus e que só o Senhor pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. E nós oramos no nome poderoso, no nome santo, no nome que é sobre todo nome, no nome de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós não temos devocional, mas na quarta temos culto, 19h30. É presencial e transmitido pelo Facebook. Sexta-feira temos devocional de novo às 20 horas. Domingo, nós vamos ter os cultos normais, 9 da manhã, EBD, 19 horas o culto à noite. E na próxima segunda começaremos um programa de oração, em que estaremos orando em 4 horários do dia, orando pela igreja, pela campanha de missões, pela conversão dos nossos amigos e familiares e por pedidos que você tenha para apresentar ao Senhor. Então, se você tem um pedido, deixe registrado. Se você não tem um telefone de alguém da igreja, pode registrar aqui no Facebook ou no YouTube ou no Instagram, mas deixe registrado o seu pedido, nós queremos orar por você. Se você tem um contato de alguém da igreja, da irmã Lucineide ou de outra pessoa, pode passar o seu pedido também. Nós vamos incluir nessa semana de oração em que estaremos juntos orando durante toda a semana, 4 períodos do dia, orando, clamando ao Senhor, que é o Deus que faz grandes milagres. Que Ele nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
precisa acontecer. Quando os planos demonstram-se impossíveis, confia no Senhor, descansa em suas mãos, confie em seu poder, confie em seu amor e força, pois um milagre poderá surgir e transformar o mundo ao seu redor e tudo que o envolve. E se o milagre acontecer, você vai entender que os sonhos poderão tornar-se realidade aqui. Quando tudo parece desabar, quando a vida parece não ter